Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas, mas o mais aterrador é que não podemos. As pessoas não se dão conta de que convivem com assassinos em potencial. Esse alerta não foi feito por um policial ou qualquer outra autoridade, mas por um dos assassinos em série mais letais da história dos Estados Unidos, Ted Bundy. Theodore Robert Bundy teve uma conturbada infância, repleta de violência e incertezas. Sua mãe, Louise, quando ainda muito jovem, envolveu-se com um militar da Força Aérea Americana, muito mais velho do que ela, e desse breve relacionamento, a jovem, em novembro de 1946, acabou tendo um filho cujo pai nunca mais foi visto. Para evitar um escândalo na vizinhança e na família, os pais de Louise resolveram abafar o caso, inventando que o recém-nascido Theodore Bundy era, na verdade, filho deles e, portanto, irmão mais novo de Louise. Ocorre que os supostos pais de Ted não eram amistosos. O jovem criou-se assistindo seu avô espancando a sua avó inúmeras vezes. Agressões físicas e verbais faziam parte da rotina familiar. Visando evadir-se desse contexto truculento, Louise casou-se com John Bundy, mudando-se para outra cidade e levando junto com o casal seu filho biológico Ted, na época com 5 anos de idade. Não faltaram esforços para o padrasto de Bundy tentar aproximar-se do menino, mas todo seu empenho foi inútil. Ted não aceitava o fato de ter sido separado daqueles que acreditava serem seus pais para viver com a sua suposta irmã. Em sua nova cidade, Bundy era considerado uma criança tímida, solitária e bastante insegura. Passava o seu tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais. Sofria bullying na escola onde estudava, mas, apesar disso, era o melhor aluno do colégio. Com o passar dos anos, passou a ser considerado por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Trabalhou desde cedo, apesar de nunca ter mantido estabilidade em seus empregos. Com 21 anos, Bundy apaixonou-se loucamente por uma menina pertencente a uma classe social mais alta do que a dele. Apesar de Ted ter dedicado sua nova vida à sua amada, um ano após o início do namoro, ela terminou o relacionamento. Bundy nunca superou tal rejeição. Ele abandonou os estudos. Tentava a todo custo reconciliar o namoro, mas sua ex-namorada estava decidida a seguir a sua vida. E o pior é que, no mesmo ano, veio à tona o segredo de sua família de que os seus pais de criação eram seus avós e a sua suposta irmã tratava-se, pois, de sua mãe. A notícia chegou como um açoite a Ted, que, a partir de então, virou uma pessoa mais fria e obcecada em manter o controle de absolutamente tudo em sua vida. Voltou a estudar e acabou formando-se em psicologia, tendo sido laureado por seu incrível desempenho nas notas. Com 23 anos, achou uma nova companheira, Meg Anders. Ambos passaram a morar juntos e acabaram casando e tendo um filho. Entretanto, Ted ainda mantinha contato com sua primeira namorada. Bundy começou a estudar direito e filiou-se ao Partido Republicano. Muitos o cotavam como um provável candidato político. Ted chegou a salvar a vida de uma criança que estava se afogando. Seu heroísmo rendeu uma condecoração em Seattle. Aos 27 anos, em uma viagem para o partido, Bundy encontrou-se novamente com sua antiga amada e não mediu esforços para reconquistá-la. Mas o seu objetivo agora era outro.
rejeitá-la e fazê-la sofrer para que sentisse toda a desgraça amargurada por Ted anos atrás. E ele conseguiu. Todas as vítimas de Ted Bundy foram jovens mulheres. Quando analisado por médicos, referiu que sentia ódio do sexo feminino por causa de sua mãe, de modo que escolhia apenas meninas que possuíam semelhança física com ela. Bundy, como alguns assassinos em série, mantinha um padrão no seu modus operandi. Abordava jovens em escolas, parques, fraternidades, universidades e fingia estar com o pé ou o braço engessados, pedindo então ajuda à vítima para carregar compras ou livros até o seu carro. Utilizava como veículo um Fusca que, artesanalmente, não possuía o banco da frente do carona, tampouco o trinco da porta do mesmo lado. Creio que você já tem entendido o motivo disso tudo. Como Bundy agia sempre de modo educado e dócil, não era difícil fazer com que a sua presa se dirigisse até o seu carro. Já que a vítima tinha que deixar os objetos do assassino dentro do carro, acabava deixando metade do seu corpo dentro do Fusca, e era esse o momento em que Bundy mostrava quem era, pois empurrava-a bruscamente e em instantes já a algemava e desferia golpes violentos em sua cabeça a ponto de deixá-la inconsciente. A partir daí, Ted variava o destino da vítima. Algumas não sofreram tanto, eram logo estranguladas, mas antes de perder a vida, Bundy abusava delas. Outras não tinham tanta sorte, como por exemplo Melissa Smith, de 17 anos, cujo cadáver foi encontrado com sinais evidentes de que ela sofreu bastante antes de morrer. Por dentro, seu crânio estava em pedaços e todo seu corpo estava totalmente machucado. Karen Chandler e Cat Klein também foram desafortunadas. A primeira teve os dentes quebrados, a sua mandíbula e seu crânio esfacelados e sofreu inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda sangrava demais pela cabeça. Seu rosto estava dilacerado por objeto cortante, provavelmente uma faca. Sua mandíbula estava em pedaços. As duas foram abusadas sexualmente. Ao todo, foram dezenas de meninas abusadas, espancadas e mortas por Ted. Ele admitiu 30 homicídios em 7 estados americanos. Entretanto, estima-se que esse número deva ser maior, dados os vários casos com autoria não comprovada de jovens encontradas sem vida e vitimadas pelo mesmo modus operandi empregado por Bundy. Ted Bundy foi conduzido a julgamento pela primeira vez em junho de 1979, em Miami, em virtude dos crimes cometidos na fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. O Anjo da Morte não fez questão de ter um advogado e decidiu defender-se sozinho. Estava completamente confiante de que conseguiria convencer o júri de sua inocência, mas o tiro saiu pela culatra. Nina Heery, testemunha de acusação, reconheceu Bundy como sendo o homem armado com um pedaço de pau que descia as escadas da fraternidade. Somado ao reconhecimento de Nina, a tese defensiva foi ainda mais enfraquecida com o depoimento do odontologista Dr. Richard Souviron, que descreveu as marcas de mordidas encontradas no corpo de Elisa Levy e apresentou fotografias retiradas na noite do homicídio. As imagens foram comparadas com os moldes odontológicos de Bundy e combinaram perfeitamente. A prova técnica conectava o réu aos crimes imputados. O veredito ocorreu em 23 de julho de 1979. Após quase 7 horas de deliberação, o júri considerou Ted Bundy culpado de todas as acusações. Foi condenado também culpado dos ataques contra Cat Kleiner e Karen Chandler.
O anjo da morte ouviu o resultado sem expressar qualquer sinal de emoção. Foi sentenciado à pena de morte. Em Orlando, Ted Bundy foi julgado pela segunda vez em 7 de janeiro de 1980 pelo assassinato de Kimberly Leach. Para evitar o erro anterior, optou por ser representado por uma dupla de advogados. A tese defensiva consistiu em tentar provar a insanidade do acusado. Mesmo com todos os esforços da defesa, a acusação apresentou 65 testemunhas que conectavam Bundy à vítima no dia do desaparecimento. O anjo da morte foi mais uma vez considerado culpado e sentenciado à morte. Com 2 sentenças de morte lavradas e uma terceira que sobreveio posteriormente, Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde permaneceu por quase uma década. Durante o período em que ficou preso, concedeu algumas entrevistas para jornalistas. Ted Bundy tentou reverter as condenações por meio de seus advogados, sem, contudo, obter êxito. Com todas as vias de recurso esgotadas, concordou em falar francamente com os investigadores e confessou a maioria de seus crimes. De acordo com um dos detetives, os relatos eram tão detalhados que davam a impressão de que Bundy estava no local dos fatos, revivendo os crimes. A execução estava marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. No lado de dentro da prisão estadual da Flórida, Bundy fazia sua última refeição: filé, ovos, purê de batata e café. No lado de fora, aproximadamente 2.000 pessoas cantavam, dançavam e soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução. As últimas palavras de Ted Bundy foram direcionadas à sua mãe, desculpando-se pela dor causada. Bundy, que vitimou diversas mulheres ao longo de sua vida, por ironia do destino talvez, teve uma mulher acionando a cadeira elétrica que deu fim à sua vida.